Meus irmãos, graça e paz, mais uma vez nós estamos juntos. A intenção é sempre de compartilhar a palavra de Deus ao seu coração e, como você já sabe, nós fazemos isso por meio deste canal, Ponto de Pregações. Eu sou o Marcos Araújo, e se você pode compartilhar esta mensagem se inscrevendo no canal, não é isso? Compartilhando o conteúdo. Nós também temos uma página no Facebook, a qual você pode ir lá curtir. Isso é muito importante porque você fortalece, né, essa mensagem e também cria a possibilidade de poder levar ela a mais pessoas. O objetivo central do nosso canal, nosso trabalho, é sempre esse: poder levar às pessoas uma informação do Evangelho, a boa nova do Evangelho, para que as pessoas possam refletir e saber a importância de ter a palavra como uma regra absoluta na sua vida. A palavra de Deus é muito importante para o nosso segmento de vida. Amém? Então, que você possa ter esse pensamento, fazer essa reflexão e levar a mensagem adiante, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, um texto da palavra que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo de número 14. Diz assim o texto da palavra: não se coloquem no mesmo jugo com incrédulos. Como a justiça e a ilegalidade podem ser sócias? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia pode existir entre o Messias e Belial? O que há em comum entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo, como Deus disse: habitarei neles e andarei entre vocês, serei seu Deus e vocês serão meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se, nem mesmo toquem no que é impuro. Então eu os receberei, na verdade serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Portanto, queridos amigos, por termos essas promessas, purifiquem-nos de tudo o que pode contaminar o corpo ou o espírito. Esforcemo-nos para nos tornar completamente santos por reverência a Deus. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado por esta graça, por esse privilégio maravilhoso de poder compartilhar a Tua Palavra, poder levar a Tua Palavra, ó Deus, a todo aquele que, ó Deus, precisa ouvir um conselho, uma instrução do Senhor através dos Teus mandamentos. Pai bendito e amado, Deus de poder, nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, veja bem a importância aqui de poder extrair o máximo do que o texto quer nos ensinar, não é isso? Muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes já falaram sobre esse texto, já compartilharam algum conteúdo sobre esse texto. Eu queria também, esta noite, poder compartilhar com você também algo que vai preencher ainda mais a tua vida através desse texto, que é um texto maravilhoso. A palavra diz que ela se renova a cada manhã, ou seja, a cada instante que nós lemos ou refletimos sobre um texto bíblico, ainda que ele já foi falado em várias outras oportunidades, à medida que nós paramos naquele instante presente para falar dele, Deus diz que a palavra ela se renova, ela tem sempre algo a acrescentar a nós por meio da palavra de Deus. Então aqui é importante a gente ter esse pensamento ao receber este conteúdo hoje, no tempo presente. Veja bem aqui, o verso 14. Não se coloque no mesmo jugo com os incrédulos. Olha que interessante. A palavra jugo aqui, ela tem que ser muito bem entendida, não é isso? Porque ensina-se
que o jugo desigual refere-se apenas a uma relação entre a pessoa de um segmento religioso com a pessoa de um outro segmento religioso, que se contrai em matrimônio e ali há um conflito, não é isso? No mais profundo da palavra, ela não quer dizer sobre isso apenas. Não podemos ignorar que, inevitavelmente, alguém que tem um pensamento segue uma linha de raciocínio religioso, ao contrair matrimônio com outro, algum tipo de relação, vai haver conflitos, porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Então nós não podemos negar essa parte, que isso pode sim gerar um conflito. Mas essa questão não é o mais profundo do texto, porque o mais profundo dele está aqui, é sobre a questão de pessoas que deveriam ter o mesmo pensamento em um único segmento religioso de fé, e essas pessoas não têm. E ainda assim não tendo, elas levantam uma bandeira de que tem, contrariando a um princípio, que é essencial, ou seja, a palavra de Deus, ela é essencial para a caminhada das pessoas. Irmãos, eu penso assim, eu coloco da seguinte forma: no mínimo, aquele que se diz servo de Deus, ele tem que observar alguns pontos essenciais da palavra. Eu digo essência porque vem do próprio Deus. Por exemplo, se você ir lá para Êxodo e você for meditar lá na palavra ali, você vai ver que tem lá algumas palavras no livro de Êxodo, que nós conhecemos como 10 mandamentos, que estão lá, e lá diz o texto que foi o próprio dedo de Deus que escreveu ali aquelas palavras. Então veja bem, meu irmão, você que me ouve essa noite, no mínimo, se eu tenho que guardar alguma coisa, são aquelas 10 palavras, são aqueles 10 mandamentos. Lá diz, claramente. Então, se eu digo ser um servo de Deus, alguém que segue a palavra, veja bem, eu não estou falando de segmento religioso, amém, de nenhuma religião, quer seja ela cristianismo, judaísmo, catolicismo, islamismo. Estou colocando fora disso, estou colocando o que a palavra diz. Então, no mínimo que a palavra diz, que eu tenho que dar pleno crédito, no mínimo, é aquelas 10 palavras, aqueles 10 mandamentos que está escrito ali. Então, aqueles 10 eu tenho que observar. É isso? Está claro lá? E não adianta a gente procurar na palavra algum profeta, algum servo de Deus que veio e quis mudar aquelas 10 palavras, porque não tem. Pode entender, desde quando ela foi dita até o fim dos escritos, ninguém pode falar contra aquela palavra ou acrescentar a ela. Aí está a questão aqui. Então, elas devem ser mantidas, porque elas são o essencial da palavra. Então, por que eu coloquei para você esse pensamento, talvez essa breve introdução, porque a partir dela eu quero poder entrar aqui no texto, poder falar com você. É isso? Veja bem aqui, não se coloque no mesmo jugo com incrédulos. Primeira questão aqui, o que quer dizer aqui o jugo? O que significa essa palavra jugo? Irmão, jugo é uma espécie de uma madeira, você pode até dizer um guia, que era colocado em cima de 2 animais, para que aquele jugo, aquele guia, aquele madeira, não é uma madeira, que onde era colocado aqueles 2 animais, aquela madeira seria o que? O guia, a direção pela qual eles deviam seguir, caminhando no mesmo compasso, tendo a mesma proporção de força, tendo o mesmo segmento, ou seja, eles caminham, mas sempre seguindo o jugo, sempre seguindo a orientação, sempre seguindo a direção. O jugo define isso ali. E o que a Bíblia vai nos falar, o próprio Messias de Deus, o enviado do Senhor, vai nos falar sobre essa questão do jugo, porque ele nos ensinou sobre isso. Ele falou sobre o jugo.
né? Então é importante que a gente possa observar as palavras do Messias, do enviado de Deus, para entender de fato o que quer dizer o texto aqui, o que quer dizer a palavra jugo. Eu quero dar um pulinho com você, vamos lá, amém? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, porque ele vai deixar bem claro lá o que quer dizer o jugo. Vamos lá? Né? Acompanhe comigo aí, você que está com a Bíblia aí, ou você que pode pegar a Bíblia aí quando você estiver vendo essa mensagem. Vamos lá para Mateus, capítulo 11, versículo de número 29. Diz assim o texto, o próprio Jesus, né, o Messias de Deus, o enviado do Senhor, falando. Eu quero ler com você a partir do 28, tá bom? Diz assim, venham a mim todos os que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Olha que interessante. Então, jugo, fica claro aqui o que quer dizer a palavra jugo, porque ele fala aqui, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Então, a palavra jugo, dando uma definição a ela, quer dizer ensino. Quer dizer instrução, quer dizer orientação que ele está dando, amém? Para que a gente possa segui-la. Então, eu quero que você entenda o seguinte, o jugo, o ensino de Deus, ele é o mesmo para todos. E todos que querem realmente aplicar o ensino de Jesus devem seguir o seu jugo, devem ter o seu ensino em vida. Ele falou, né? As minhas ovelhas ouvem as minhas palavras e me seguem. Elas me obedecem, porque a minha palavra, o meu ensino é o jugo, é a orientação, é a direção pela qual eles vão seguir. Então, quando ele fala aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, está claro. Todo aprendizado é seguido, é acompanhado por meio de alguém que está ensinando. Ou seja, Jesus é o nosso mestre, é o nosso rabi. Ele está trazendo para nós, um ensino, ou no caso, eu quero até definir o artigo aí, o ensino, porque o ensino de Jesus é um ensino que tem a sua essência no próprio Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra diz que o Messias, ele é a palavra de Deus encarnada. É a palavra do Altíssimo que veio em carne e habitou e viveu entre nós. Ou seja, então os ensinos dele é o nosso jugo. Eu quero deixar bem claro com vocês isso aqui. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, porque o meu jugo é leve, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Está vendo? Irmãos, ele próprio falou que o jugo, a palavra dele é leve. Ele falou que os ensinos dele não são pesados. A palavra fala que, além de não serem pesados, também não estão no mais profundo do alto, que você tem que subir e pegar, nem também no mais profundo do abismo. Está diante de você, está na tua boca, está no teu coração. Então, quero que você entenda. Jugo quer dizer o quê? O ensino. Quer dizer a palavra de Jesus. Não a palavra dos homens, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, que estão colocando um outro tipo de jugo sobre as pessoas. Que jugo? O jugo da imposição, o jugo exagerado, do pede na igreja, o jugo exagerado das cargas, das condenações, o medo que coloca nas pessoas. Esse é outro jugo. O jugo aqui quer dizer o quê? Que ele coloca um jugo leve, mas tem alguém que está colocando um outro tipo de jugo.
Vamos entender aqui então? Vamos seguir aqui? Voltamos lá para o 14, veja bem. Então você entendeu o que é o jugo. Você compreendeu bem o que é o jugo. O jugo é o ensino. O jugo é a palavra de instrução do Messias a toda a humanidade. É a palavra dele. Eu quero te aconselhar uma coisa, meu irmão. É muito importante que eu vou te falar para você aqui. Ele falou assim: examinai, pois, as Escrituras, pois julgais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. O grande erro nosso, irmão, amigo, é que as pessoas, elas não examinam, elas não leem a palavra, elas não buscam conhecimento, então são facilmente enganadas. Estão nas igrejas, estão aglomeradas lá os montes, nos cultos das igrejas, estão lá para quê? Buscando a bênção material, buscando a bênção física, mas não estão buscando a bênção fundamental, essencial, que é o ensino verdadeiro da palavra, que vai trazer um coração humilde, um coração manso, e não vai abrir precedente para engano quando ouvir a voz de um estranho, de um falso profeta, de um falso mestre. Ele fala também que o meu povo erra porque lhe falta o conhecimento. Ele fala lá: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Volta para cá comigo. Não se coloque no mesmo jugo. Aí vai dizer aqui, com os incrédulos. Olha que interessante. Eu quero explorar com você agora aqui a palavra incrédulos. Quem são os incrédulos? As pessoas interpretam aqui errado e acham que os incrédulos são aqueles que estão fora das comunidades, que não têm conhecimento ainda. Como que você pode dizer que o incrédulo é o que está fora, se ele ainda nem recebeu nenhum tipo de instrução ainda, ele não foi nem orientado a crer? Ora, irmão, quem ainda nem foi orientado a crer não pode se chamar de incrédulo, porque ele nem recebeu nada ainda. Não recebeu palavra, não recebeu instrução, nada, então ele não é incrédulo. Ele pode ser impuro, ele pode ser ímpio, ele pode ser qualquer coisa, mas incrédulo não. Porque só pode ser incrédulo aquele que já recebeu a palavra e não está crendo. Ou está crendo e acrescentando algo a mais, ou tirando algo. A Bíblia é clara, a palavra é clara, que nós recebemos a instrução, que é o jugo de Jesus, o ensino dele, e não devemos nem acrescentar e nem diminuir. Irmão, é a palavra de Deus. E quem é o nosso guia, o nosso mestre? O Messias, o enviado de Deus. Então, irmãos, nós ouvimos os profetas, nós ouvimos o livro de Salmos, mas, irmãos, se há alguma coisa que nós devemos ouvir e obedecer, é o Messias. Tendo outrora Deus falado aos homens pelos profetas, nos últimos dias nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, se você tem que ouvir alguém hoje, esse alguém é o Messias de Deus, o enviado, porque ele é a palavra encarnada. Entendeu? Então, incrédulo é aquele que já recebeu e não está crendo. Então, para você entender bem, o termo incrédulo aqui refere-se às pessoas que estão dentro da comunidade, que já deveriam estar crendo e não estão crendo. Por que não estão crendo? Primeiro, porque às vezes não estão dedicando-se ao ensino como deveriam se dedicar. Não estão ouvindo tanto quanto deviam ouvir. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes não estão ouvindo, porque vem já determinado a uma outra coisa. Que coisa? A bênção material, o carro novo, a troca da casa, a porta de emprego. Meu irmão, Jesus falou para a gente: trabalhai não pela comida que perece,
mas para que subsiste para todo sempre, a qual o Filho de Deus vos dará. E essa palavra, esse pão, essa comida, é a palavra de Deus. Ele disse lá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu quero aqui te deixar bem inteirado, jugo não é imposição de homens, jugo é a palavra de Deus ensinada pelo próprio Cristo. Incrédulo aqui não são os de fora, mas são os de dentro, os que estão dentro das comunidades. Esses são incrédulos. A Bíblia vai falar aqui, que Paulo vai falar aqui, que aqui no meio deles aqui havia falsos apóstolos, falsos profetas, pessoas que estavam colocando carga e jugo sobre as pessoas. Vamos entender aqui? Aqui em 1 Coríntios, vamos aqui voltar um pouquinho, aqui no 5:9, vai ter uma referência para nós aqui poder entender bem essa questão aqui, capítulo 5 de 1 Coríntios, o versículo de número 9, vai dizer assim, na carta anterior, escrevi-lhes que não se associem com pessoas que participam de imoralidade. Não quis dizer com isso as pessoas imorais de fora da comunidade de vocês, nem avarentos, nem ladrões ou adoradores de ídolos, porque se fosse assim, vocês teriam que deixar o mundo. Olha aqui, agora olha o que ele está falando. Não estou falando que essa questão de imoralidade é referente aos de fora, porque não se espera outra coisa a não ser essa deles, porque eles não têm conhecimento, eles são fora, porque se fosse assim eu teria que tirar vocês do mundo. Continuando, não, o que lhes escrevi foi para que não se associem com alguém que supostamente é irmão, mas se entrega à imoralidade, é avarento, adora ídolos, calunia e embebeda-se ou rouba. Com essa pessoa você não deve nem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora? Não são os de dentro da comunidade que vocês devem julgar, Deus julgará os de fora. Apenas expulsem esse perverso do meio de vocês. Está vendo o que ele está falando? Que o problema aqui do jugo desigual era que havia pessoas dentro da comunidade praticando imoralidade sexual, idolatria, caluniando, fofocando, roubando, avarento, mas tudo dentro da comunidade. Ele fala assim, você não pode andar com essa pessoa, porque a minha palavra não vai compactuar com isso. Você tem que fazer o que então com relação a essas pessoas? Vocês não devem ter elas como referência. Vocês não devem seguir os caminhos dela. Vocês não devem estar associada a elas quando elas não estão falando aquilo que diz respeito à palavra pura e genuína de Deus. Se afastem delas. Não tragam a prática e os exemplos de vida que elas têm para a sua vida, porque eles são pessoas que estão dentro da comunidade, mas não seguem o jugo, mas não seguem o ensinamento. Então, a palavra que é essa. O jugo desigual aqui é referente a isso. O mais profundo da palavra aqui sobre essa questão é essa. Irmão, quando Deus nos coloca em um segmento de fé, Ele nos dá a orientação, e a orientação dele é a palavra simples e genuína. Amém? Tudo aquilo que for fora, nós não podemos aceitar. Se você for em uma comunidade onde se explora, onde se enfatiza a bênção material de forma exacerbada, cuidado. Onde em um local que se enfatiza apenas a cura do corpo físico, cuidado, é um problema. Se enfatiza só coisas materiais que giram em torno do próprio eu, do próprio homem, cuidado. Porque esse não é o verdadeiro evangelho genuíno. O evangelho genuíno é aquele que te leva à humildade, ao desapego, à simplicidade, ao desapego à avareza, ao amor ao dinheiro.
ao desapego de forma exagerada às questões materiais. Meu irmão, se você for lá e você ler Mateus 5, Jesus falando lá, você vai entender bem o que ele quer dizer. Nós não temos muito tempo não, mas eu quero ler com você lá, para você poder entender bem e ter uma referência a mais, embora eu nem pensava nesse texto, mas ele veio aqui, então vamos ler lá agora Mateus 5 rapidamente, para que o vídeo não fique tão longo. Mateus capítulo 5, o versículo 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Depois de se assentar com os discípulos e se aproximando dele, ele começou a falar, isto é o que lhes ensinou. Olha que interessante, quão abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está vendo? Pobre de espírito, ou seja, humilde. Continuando, quão abençoados são os que praticam, quão abençoados são os que planteiam, porque serão confortados. Está vendo? A pessoa que chora. Que choro que é esse? É um choro de indignação pelo pecado. É um choro de insatisfação por uma vida, amém, que não agrada a Deus. Continuando. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrado misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino do céu. Olha os pontos de ensino a qual isso o mestre nos ensina. E quero terminar aqui com 11. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultam, perseguem e inventam todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Está vendo? Você entende aqui? O que é o ensino de Jesus? O que é o jugo dele? É alguém ser ensinado a ser humilde, a observar a palavra, a andar na vontade de Deus, pura e simplesmente e genuinamente a vontade de Deus é o que ele fala para a gente. Então aqui ele está ensinando assim o seguinte: não se associe a alguém que diz ser servo de Deus, mas não anda como deveria. Não tome como exemplo alguém que se diz ser servo de Deus, mas tem práticas de quem não é servo de Deus. E detalhe, deveria ter, mas não tem. Quero expandir isso. Já tem tempo suficiente, já devia ter preparo suficiente para andar em retidão, mas não faz isso. Ou seja, essa pessoa que já foi apta a ter um bom testemunho, já foi apta a ter um bom procedimento e não tem, você tem que fazer o quê? Não entrar no mesmo jugo que ela. Entendeu? A palavra aqui é essa para que você possa entender o que é isso. Ele vai dar seguimento aqui, ó. Como pode o que é justo andar com o que é ilegal? Pode ser por acaso sócios? Está vendo? Eu posso ter Jesus, né, e os padrões dele em minha vida e me associar com alguém que não tem os padrões dele e de vida dele? Não vai dar certo. A luz e as trevas não podem andar junto, ele vai dizer aqui. Como é isso, pastor? Como é isso? Ora, aonde tem trevas, quando a luz chega, as trevas têm que sair. Os dois não podem estar juntos, porque a luz sobressai as trevas. Jesus disse a nós: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não pode andar em trevas. Está vendo? Não tem, irmão,
condição, não tem como estar junto, não tem liga, não tem concordância nenhuma. Portanto, ele diz aqui, saiam do meio deles. Paulo aqui, ele é tão enfático, irmão, é tão enfático, ele fala assim, com esse tipo de gente você não deve nem comer. Olha que palavra dura. Mas é a palavra de Deus. Jesus, irmão, não tolera nada que é contra a vontade genuína dele. A palavra de Deus fala que Jesus, ao entrar no templo, na entrada ele viu pessoas comercializando, pessoas vendendo. Quando ele olhou aquela cena, a Bíblia fala que ele ficou irado, não é isso? Tomou na mão um chicote e começou a fazer, derrubar barraca, derrubar cambiça, derrubar. Por quê? Porque estavam agindo de forma impura com a palavra, indo contra a palavra, mas diziam ser servos de Deus. Entende isso? É muito sério, meu irmão. Observe como procede o seu líder na tua comunidade. Não sei onde você vai. E também isso não é questão minha. Mas observe o tipo de ensino que você está recebendo lá. Se esse ensino não te levar a ser cada vez mais pobre de espírito, cada vez mais humilde, cada vez mais simples, se apartando da fofoca, do disse-me-disse, do falso testemunho, do julgamento do seu semelhante, se aquele ensino não te levar a isso, eu já vou te aconselhar, sai de lá. Saia de lá, porque você está andando em jugo desigual. A Bíblia diz, saia do meio deles, se apartem deles, para que eles não te contaminem e você não passe a ter o mesmo pensamento que ele. Ou seja, vai para as reuniões já pré-determinado para buscar a minha bênção. Só pensam na sua bênção, mas não pensam em ser humilde, em ser simples. Talvez esse tipo de evangelho não se agrada, mas esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho que ele ensinou, que fique bem claro. Não há comunhão entre treva e luz. Não há associação entre o mestre e Belial, ou demônios. Nenhuma condição. Que harmonia pode existir entre Messias e o Belial? O que há comum entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como ele disse, habitarei no meio deles e andarei com vocês, e serei seu Deus, e vocês serão o meu povo. Olha que interessante, o verbo aqui está sempre no futuro. Por quê? Fala serei. Porque tem um condicional aqui, meu irmão. Que condicional é esse? É que você se comporte como filho obediente. Que você observe o ensino de Deus através do seu Filho, a palavra encarnada, e você obedeça a Ele, porque isso vai te fazer filho, vai fazer com que você seja de verdade um habitante futuro do reino celestial, amém? Do reino plenificado de Cristo, aqui nesta terra, que será transformada. A palavra diz, e virá novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Isso é muito importante, amém? Habitarei no meio deles, andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quero voltar a enfatizar aqui, o texto não se refere a pessoas de fora, que não têm conhecimento. O texto se refere a pessoas que estão dentro das comunidades, mas que não têm o Evangelho. Talvez tenha no coração a religião. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita. Tem a religião. Mas a religião não vai levar as pessoas a lugar nenhum. E sim o jugo, o ensinamento. As palavras do Messias, as palavras de Deus que saem da boca dele, porque ele é ungido de Deus.
Amém? Olha que interessante essa palavra ungido. Ele é ungido dos pés à cabeça. Ele é pleno da presença divina. Ele é cheio do Espírito do Deus vivente. Ele nós devemos seguir. Porque Ele é o nosso mestre e mais ninguém. Saiam do meio deles e separem-se, nem mesmo toquem no que é impuro. Então eu mesmo os receberei. Na verdade, serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Está vendo? Sempre no futuro. Porque o condicional é nós estarmos na presença dEle, habitando, amém, de acordo com a vontade dEle. A palavra é clara, irmão. Santificai-vos hoje, porque farei maravilhas no meio de vós. Quero terminar aqui com você essa reflexão, amém. Portanto, queridos amigos, por termos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que pode nos contaminar, o corpo ou o espírito, e esforcemo-nos para nos tornarmos completamente santos por reverência a Deus. Está vendo? Ou seja, ele fala aqui, tanto o corpo quanto o espírito. Amém? Ou seja, o homem completo, o homem pleno. Esforcemos-nos para nos tornarmos completamente santos por reverência a Deus. Ou seja, devemos ter reverência. A palavra diz, guarda os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. Ou seja, mantenham uma vida santa. Guardem a palavra no coração. Pratiquem a palavra no seu dia a dia. Sejam justos, honestos, humildes, simples, apartem da avareza, da arrogância, da presunção. Eu falei em outro vídeo, ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Deus nos fez seres iguais. Amém? E Ele mesmo não faz acepção de pessoas. Amém? Apenas há um critério colocado por Ele, a observância da palavra. E eu já te falei o que é a palavra aqui. A palavra é o próprio Jesus, o Messias, encarnado. Ele é a encarnação da palavra. Amém? Então a Ele nós devemos seguir e a mais ninguém. Que Deus abençoe ricamente a tua vida através do Filho. Que você entenda claramente, amém, que só o Messias tem crédito. Só Ele pode nos conduzir ao Pai. Amém? A palavra diz, há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só Ele pode. Amém? Portanto, amém, vamos seguir a Jesus. Ele falou assim, ainda que Ele foi ao Pai e se encontra à destra do Pai, a palavra diz que Ele falou assim, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e derrame sobre ti a sua paz.